A paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 1 do segundo trimestre de 2023, lição 1 que tem o tema Quando a família age por conta própria, segundo trimestre de 2023 que tem o tema Relacionamentos em família, superando problemas e desafios com exemplo da palavra de Deus. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal. Dizer a você muito obrigado. É um prazer para mim ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a você que já é inscrito no canal, que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso para que o YouTube recomende cada vez mais o canal. E você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos, se for possível, se inscreva para me ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Leitura diária nossa hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 15 e o versículo 2. Mas a gente vai ler o versículo 1 também, que é para ter um maior entendimento, né? Que a epígrafe do capítulo 15 diz assim: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temais, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Veja que até aqui, né? Deus não tinha mudado o nome dele ainda. O nome dele era o quê? Abrão. Não era Abraão, né? Abrão. Verso 2 diz assim: Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Veja que ele não tinha filho. Ele viu, já estava numa idade avançada, tanto ele como Sarai, né? E se morresse, os bens dele ia passar para o servo dele, para o administrador dele, porque ele não tinha filho. Então quem ia tomar conta de todos os bens dele era o servo. E ele estava apreensivo por conta disso, porque viu que a idade estava avançando e ele não tinha filho. Mas Deus tinha feito uma promessa a ele, mas ele já estava aqui aflito, ele estava vendo que o tempo estava passando e nada estava acontecendo, né? Muitas vezes nós já ficamos assim, aflitos, ficamos com dúvidas, porque Deus fez uma promessa a ele. E ele estava ali com uma dúvida. Será que essa promessa vai se cumprir? Será que Deus falou a verdade? E o que ele falou realmente vai se cumprir? Né? Ele ficou com dúvida. Gênesis capítulo 15, verso 2 diz assim: A dúvida do patriarca Abraão. Eliezer era o servo de maior confiança, trabalhando como administrador de acordo com o costume da época, né? Eliezer era o servo de Abraão de maior confiança, e trabalhava, né, como administrando os bens dele, que ele administrava tudo em quem era Eliezer, né? Eliezer era o administrador. Eliezer não tinha nada, ele só administrava. Mas pelo costume da época, se Abraão morresse, quem receberia os bens como herança era ele. Por quê? Porque Abraão não tinha nenhum filho. E como ele não tinha filho, pelo costume, quem ia herdar os bens era o administrador, era o servo. Por isso que ele viu o tempo passar, a promessa não tinha se cumprido ainda e ele estava preocupado. Como está dizendo assim, poxa, eu trabalhei tanto, mas quando morrer, não tenho para quem deixar. Vou deixar para o empregado. Essa era a apreensão dele. Mas Deus tinha feito uma promessa a ele. Se Deus fez uma promessa, com certeza Deus iria cumprir. Mas, como sempre, o ser humano ele fica com dúvida com relação a Deus. Tem pessoas que têm dúvida se ele realmente teve os pecados perdoados ou não. Se ele realmente está salvo ou não. Se o nome dele está escrito no livro da vida ou não. Mas nós não podemos ter dúvida com relação a Deus. O que Deus prometeu, ele cumpre. Pode demorar um bom tempo, mas ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, está falado. E se ele disse que vai fazer, ele faz. Caso Abraão morresse sem filho, seu servo mais velho tornar-se-ia seu herdeiro. Tá vendo? Se ele morresse sem filho, o servo mais velho, que era o administrador, ia ser o herdeiro dele. Embora amasse seu servo, Abraão queria um filho para perpetuar sua linhagem. Quem não quer? Né? Tem pessoas que rejeitam seus filhos. Tem mães que quando ele nasce, ela joga em lata do lixo, joga em saco, mas tem mãe não, que ela mata e morre pelo filho. E o filho é herança de Deus, né? Eles são nossa herança. Ele é quem vai continuar a nossa linhagem.
Eles é que vão continuar a nossa história. E dessa mesma forma, Abraão. Ele queria alguém que continuasse a linhagem dele. Ele queria alguém que continuasse a história de Abraão. Por isso que ele estava aflito, por isso que ele estava com dúvida. Poxa, eu já estou com a idade avançada. Abraão, quando recebeu a promessa de Deus, ele tinha o quê? 75 anos. E os anos foram passando e ele não viu a promessa se cumprir. Já ficou aflito, já ficou com dúvida. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que o que Deus falou ele vai cumprir? Mas quando Deus fala, nós não podemos duvidar de Deus. Nós temos que crer. Nós temos que ter fé. Por isso que a fé foi imputada a Abraão, porque ele saiu da terra dele e foi. Creu em Deus sem ver nada. E agora estava com dúvida. Mas não é para ter dúvida com relação a Deus. A promessa ela pode até demorar, mas no momento de Deus ela vai se cumprir. E ele ficou em dúvida porque ele viu que a idade dele já estava avançada, a da mulher também. Já chegando num período que não podiam ter mais filho. Por isso que ele ficou mais com dúvida ainda. Como é que vai gerar filhos se eu e ela estamos numa condição que não pode mais? Mas para Deus tudo é possível. Lucas 1,37 diz o quê? Tudo, né? Para Deus tudo é possível. Não é possível para nós, mas para Ele tudo é possível. Nada para Deus é impossível. Tudo é possível para Deus. E o que Ele quer, Ele faz. No tempo dele, no tempo determinado dele. No tempo certo, Jesus veio. O povo pedia tanto o Messias, mas só veio no tempo de Deus. Da mesma forma foi Abraão. No tempo certo, Isaac nasceu. E mesmo ele com dúvida, mas se Deus tinha prometido, ele cumpre. Então que nós possamos permanecer firme na presença de Deus, porque aquilo que ele nos prometeu, ele vai cumprir.